O maior objetivo desse mercadão do Chelsea de hoje é explicar a saída de Christopher Nkunku para o Bayern de Munique e a entrada de Mathys Tel do Bayern de Munique para o Chelsea. O grande objetivo desse vídeo vai ser esse. Eu vou explicar a parte tática, vou explicar a questão dos treinadores, se isso é bom, se isso é ruim, o que é que a gente ganha e o que é que a gente perde trazendo o Tel e dando Nkunku para o Bayern de Munique. Nesse vídeo também eu vou citar alguns outros nomes aqui brevemente no início para falar da situação deles, como Caçadei, Chukwuemeka, Liam Delap e a situação dos zagueiros, até porque a gente vai perder Renato Veiga e tem alguns nomes aí surgindo no mercado. Vou conversar sobre todas essas questões no vídeo de hoje. Tá começando mais um mercadão. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, mais pra frente eu vou falar sobre Nkunku e Tel. Eu vou começar aqui explicando outras coisas primeiro. Vamos lá, zagueiro central, algumas atualizações pra vocês. Renato Veiga ainda não saiu. O que tá acontecendo com o Renato Veiga é que o Chelsea tá pedindo um valor que o time provavelmente não quer pagar. Continua negociando aí durante um tempo até acontecer. Eu acho que ele vai acabar saindo, ele tá fazendo força pra isso. Nós temos aqui Mark Guerre como alvo principal e tem mais um outro moleque. Acredito eu que esse outro moleque seja Dan Huygens. O Chelsea pode acabar se movimentando pra Huygens por causa do valor muito alto de Guerre. Eu não sei quanto o Palace tá pedindo. Umas notícias falam na casa de 50 milhões, outras falam de 70, então eu não sei. Provavelmente o Chelsea deve estar olhando pra Guerre, pensando na idade dele, no que ele tem pra... em como ele vai atuar como uma possível revenda no futuro e pensando que eles vão perder dinheiro. Então, você vai pro moleque de 19 anos, custando menos, você vai obviamente ter uma possível revenda lucrativa e você ainda tem um moleque que vai continuar valendo muito valor durante muito tempo ali, e se ele sair, ele sai por um valor parecido do que ele entrou, então é mais interessante pra direção do Chelsea, um alvo que nem Huygens. Então se a gente não conseguir Guerre, é mais ou menos nessa ideia aí de contratação que a direção tem. Quem é que é melhor, Huygens ou Guerre? Pra você aqui que deve estar se questionando. Olha, eu não sei. Huygens é muito novo ainda pra gente saber, mas o que eu digo pra você é que Huygens é muito talentoso, é inteligente, habilidades incríveis, ele é ambidestro. Ele joga em qualquer canto que você botar. Então, pra questões de elenco e de rodagem de elenco, ele é uma peça essencial. Assim, se ele vir, vai ser ótimo. E vir os dois juntos seria bom também, pra ser bastante sincero. Porque são peças que ajudariam muito a rodagem de elenco. Saindo aqui do zagueiro, agora a gente vai pro meio de campo. Caçadei tá naquela de negociação, mesmo papo que eu dei aqui de alguns outros jogadores. É aquela coisa do cara tá negociando qual a cláusula de venda no futuro, esse tipo de coisa, né? Tentando abaixar o preço com essa cláusula de revenda, que muito time gosta de fazer, até pra manter o fair to play, né? Então, o Caçadei vai ficar nessa negociação durante um tempo aí, mas eu acredito que até o fim dessa janela ele sai. Chukwuemeka na mesma casa, os times estão tentando negociar o melhor valor. O Chelsea tá pedindo um valor que pra mim é um pouco alto, o Chukwuemeka. Eu acho que o Chukwuemeka não apresentou o suficiente pra eles pedirem tanto, e o Borussia Dortmund vai tentar negociar da melhor maneira possível, possivelmente vai reduzir o valor com a cláusula de revenda. Pelo mesmo papo que eu falei aí, a questão do fair play financeiro, né? Tem que manter, então, você tem que acabar reduzindo a multa, né? E aí se você dá uma a mais na possível revenda, você vai ter com o jogador, você não vai ter tanto problema na questão financeira hoje, né? Você só vai ter lá na frente que você vai perder um pouco mais de dinheiro. E agora eu cito o nome de Liam Delap, centroavante. Bom, por que eu tô citando Liam Delap aqui? Por causa de Nkunku e Mathys Tel. Liam Delap ganha muita força com a saída de Nkunku. Nkunku, ele joga como reserva de Nicolas Jackson em teoria. Se ele sair, vai ficar Mark Guiu e Nicolas Jackson ali. Você perder um dos dois, você precisa de uma terceira opção. Se Liam Delap for contratado, vai ficar Nicolas Jackson e Liam Delap com Mark Guiu evoluindo ali, ganhando minutos. Uma terceira opção. E aí você tem um elenco mais saudável, digamos assim. Então, possibilidade é que Liam Delap seja esse terceiro cara. E Nkunku tava sendo e agora vai ser Delap. Então, é possível que depois da venda de Nkunku, o Liam Delap seja contratado pelo Chelsea pra suprir essa área que vai ficar em falta. Isso tiraria o espaço de Mark Guiu, que tá evoluindo muito, é óbvio. O Liam Delap também é um excelente jogador, então não é ruim pro Chelsea, não. E a gente melhora a nossa camisa 9 em questão de disputa, né? Porque a gente vai ter realmente um homem de área, um homem pra fazer gols, que joga a posição como a posição padrão dele. Nesse sentido, é interessante. Eu acredito que vai acontecer se Nkunku for vendido. Agora, eu vou pro que vocês clicaram nesse vídeo, provavelmente, né? Entender essa situação de Tel por Nkunku. Bom, cara, vai ser provavelmente uma das trocas naquele molde de João Félix com Gallagher. Quem não lembra o que aconteceu, basicamente o Chelsea paga por ali o João Félix um valor, o Atlético de Madrid paga um pouco menos, e aí sai no abate ali a compra de cada um. Basicamente é isso que provavelmente deve acontecer com Mathys Tel e Nkunku. Aqui tentando explicar agora o lado dos treinadores e tudo mais, porque cada um quer cada jogador. É óbvio que o Chelsea sai perdendo em desempenho em campo. É óbvio, você perde um jogador que joga um monte de posição em campo e ele consegue jogar as posições bem. Vou tentar explicar aqui o ponta de Enzo Maresca mais uma vez, o que é uma chatice, mas eu vou fazer, cara. Cara, assim, o problema de você botar Palmer na ponta de Enzo Maresca, Nkunku, é que você limita demais o jogador. O jogador joga muito no extremo, trabalhando pro time, e tem pouca oportunidade de marcar gol. Não se impressionem com os gols de Madueke, que ele foi o único que conseguiu fazer isso. Ele é o único que consegue ficar nas duas funções, ali preso naquela ponta e ainda conseguir atacar o campo e fazer gol. Ele tem uma movimentação
muito boa pra fazer isso. Agora, ele é o único que tá fazendo isso. A maioria dos nossos pontas não tá gerando muito XG, porque é assim que funcionam os pontas de Enzo Maresca. Agora, Company usa de uma maneira completamente diferente. Então, do ponto de vista de Company, ter Nkunku e botar ele na ponta é algo muito simples. No Chelsea não é que você não poderia colocar Nkunku na ponta, até porque ele jogou em um jogo, né? Ele vem do banco e joga na ponta. E ele joga bem, ele vai jogar melhor que qualquer ponta que a gente tem. Só que, evidentemente, você vai tirar a melhor parte do nosso jogador, que é a finalização, que é a chegada à frente do gol, que é a criação por dentro, que ele tem como uma vantagem e que ele não poderia utilizar na ponta de Enzo Maresca. Então, quando você tem Nkunku dentro do seu elenco, você tem um jogador que deveria ser utilizado de outra maneira e que, se for sacrificado como ponta, não é algo que ajuda muito. Durante uma época, né, Xavi, treinador também guardiolista, fazia essa de sacrificar um pouco os pontas, ele acaba mudando de ideia com o passar do tempo e aí ele começa a usar o ponta também para poder atacar, ok? Então é algo comum que pode acabar acontecendo com treinadores guardiolistas, eles sacrificarem os pontas, mas que a maioria deles percebe que não é uma ideia muito boa. E Enzo Maresca tem como ideia base isso. Então o tipo de encaixe de jogador já muda bastante. E aqui a gente tem a perspectiva de Nkunku. A gente perde muito perdendo Nkunku? Sim. A gente perde o camisa 9, a gente perde o reserva direto de Palmer que tem alto rendimento, né? João Félix acaba ganhando muito espaço com isso, ele vai ganhar espaço ali de reserva direto, o que não é muito bom pra gente, porque se a gente perder Palmer durante a temporada, ele se lesionar, a gente vai ter que jogar com o João Félix full time, o que é bem perigoso, por sinal, ok? Porque Félix oscila muito de jogo a jogo. Foi o grande problema dele no Barcelona, foi o grande problema dele em todo lugar que ele passou. Ele é uma opção de banco e uma opção extra pra trazer nos jogos, que você vai ter a entrega de desempenho, mas não pra ser o titular. E agora a gente vai ter que contar com a boa vontade de Félix e a possível evolução dele. Vai ser complicado. A gente perde muito nessa questão de rodagem de elenco. Nas pontas, a gente ganha uma opção muito boa com o Theo, mais pra frente eu vou explicar o porquê. E aí a gente tem Nkunku indo pro Bayern de Munique de Company. Qual a perspectiva do Bayern de Munique? Vamos lá. Thomas Müller tá com 35 anos de idade, ele vai acabar saindo muito em breve. Eles vão precisar de um substituto. Nkunku é esse cara, ok? Ele vai substituir Thomas Müller. E aí ele abre um leque de possibilidades que o treinador do Bayern de Munique não tinha antes, ok? Company ganha um cara pra poder usar um 4-4-2, que ele vai ter um segundo atacante. Ele pode fazer uma dupla com Kane e Nkunku. Ele ganha um cara pra jogar nas pontas, nas duas pontas, inclusive, ok? Muita gente não sabe disso, Nkunku joga as duas pontas sem nenhum problema. Porque, evidentemente, se ele for jogar na ponta direita, ele vai jogar mais por dentro do campo, né? Vai fazer o que Rodrigo do Real Madrid faz. Então, não é um problema, ele cumpre bem a função. Inclusive, o Bayern de Munique é comum em adaptar pontas da ponta errada trocado, né? Pra quem sabe ali, só Sané era o esquerdo no passado. Então, o Bayern de Munique ganha uma opção pra jogar várias posições de campo. No pior dos cenários, se Nkunku falhar muito, ele vai ser um reserva de luxo que vai dar uma rodagem maravilhosa pro elenco. E eu não acho que Nkunku caiu de rendimento, ok? Eu acho que Nkunku tá jogando muito bem ainda. Que eu acho que a culpa era do Chelsea. O Chelsea não tava sabendo utilizar o jogador por causa da escolha de treinador. Eu tinha avisado isso desde o início, né? Que Enzo Maresca tinha um encaixe muito baixo com o elenco. Muita gente não entendeu e hoje tá mais que claro, né? Reece James jogando de terceiro zagueiro sendo subutilizado e muitos outros jogadores limitados em suas posições. Enzo Fernandes jogando em uma posição não garante 100% do desempenho dele. Então, esse lado de Nkunku não tá rendendo é muito por causa do Chelsea, no meu ponto de vista. Então, num cenário ideal de se você quiser tirar o máximo de desempenho no Bayern de Munique, o que você pode fazer? Musiala jogando como ponta esquerda, Nkunku jogando de 10/meio atacante e Olise jogando na direita e Kane jogando de 9. Esse aqui é o cenário ideal. Se Kane se lesionar, você põe Nkunku de 9 e aí você tem ainda um cara muito bom na cara do gol ali, você não tem uma queda marginal de desempenho. Atualmente o que eles fazem quando não tem Kane é botar Thomas Müller no lugar de Kane, o que é um problema. É evidente que é um problema. E aí o Bayern de Munique provavelmente vai ter que achar alguma outra opção ali pra completar o elenco também, só que ele só vai fazer esse movimento quando vender algumas outras peças também. O Bayern de Munique comprando Nkunku vai ter que vender, por exemplo, um Coman ou um Gnabry da vida pra poder compensar ali na parte financeira por causa dos altos salários dentro do próprio elenco. Só que já era um plano que já ia acontecer. Então o Bayern de Munique, do ponto de vista deles, vai contratar um jogador que vai garantir provavelmente muita coisa pra eles e um rendimento absurdo. Pode também acontecer o cenário de usar Musiala como meio atacante e Nkunku na ponta esquerda e Olise na direita também. É outro cenário possível de acontecer. Então, do ponto de vista do Bayern de Munique, é uma contratação maravilhosa. A gente também falando na possibilidade de não haver a troca, né? Só ver aquela situação de Nkunku ele ir pro Bayern de Munique, o Bayern de Munique pagar 70 mais 5, né? 75 milhões de euros, 70 na hora e 5 de adicionais pro futuro, ok? Basicamente é isso. Esse é também outro cenário, e aí o Chelsea ganharia uma grana entrando. Agora eu te pergunto, com 70 milhões de euros, quem é que o Chelsea pode contratar que seja melhor que Nkunku não tem, ok?
ok? Com toda a sinceridade do mundo. O melhor cenário seria pegar Xavi Simons. Inclusive no meu vídeo lá eu falei, né? Botei Xavi Simons no lugar de Nkunku, porque eu já sabia que ele ia pedir pra sair, ok? Eu já entendi ali que ele tava bem revoltado com o que tava acontecendo com ele. E assim, você torcedor, por favor, não enche o saco de Nkunku, mano. Ele não tá errado não, mano. Ele tentou pra caramba. Você que não sabe desse detalhe aqui, ele é um jogador muito dedicado, muito esforçado. Quando ele tava lesionado, ele tava indo pros jogos, ele tava passando instrução, ele tava ali no vestiário. Quem acompanha mais o time, vê os vídeos do time, viu que ele tava lá presente em tudo. Então sim, durante todo esse período, Pochettino, que ele tava lesionado infelizmente, foi um acaso. O período Enzo Maresca, ele tá tentando. Só que não tem como, né? Não teve encaixe entre as duas coisas. Muito por culpa do Chelsea, né? Com Pochettino, provavelmente Nkunku estaria jogando aí como titular absoluto do time. Inclusive, a ideia de Pochettino era não contratar um 9 pra botar Nkunku de 9, porque ele sabia que era a opção ideal. Lembrando que Pochettino já usou Kylian Mbappé como camisa 9 principal dele. E o estilo de jogo de Nkunku é muito parecido. Então, era uma ideia bem nessa casa aí, ok? Infelizmente não aconteceu porque Pochettino foi demitido antes. A gente nunca vai saber como seria esse cenário ideal, até por causa das crises de lesões que a gente viveu e tudo mais. Enfim, encerro por aqui, cara. A gente perde muito desempenho com isso aqui, só pra deixar claro nesse final, ok? E agora a gente tem Matistel. O que Tel pode trazer que Nkunku não traz? Na ponta é a principal vantagem. Tel tem mais força física, é um jogador que tem mais estamina pra ficar jogando na ponta, pra ficar correndo. Ele vai trazer um desempenho parecido com o de Madueke. Assim como o Madueke, ele é um cara com uma movimentação excelente pra buscar o gol. Então, se você tiver Madueke e Tel na ponta, eles acabam fugindo aquela fraqueza de você não gerar muito pro ponta, porque eles são especialistas em criar as próprias jogadas pra eles, as próprias jogadas de gol, e se movimentar quebrando a própria ideia do treinador. Um dos motivos porque Enzo Maresca elogiou o Madueke esses dias na entrevista coletiva é por isso. Então, desse ponto de vista, a gente ganha muito na ponta esquerda. A gente ganha um ponto esquerda que pode fugir o próprio XG. Aquela coisa, né? Sancho ainda seria o titular absoluto. Então, Tel a gente ganha como opção. Tel pode jogar na esquerda, na direita, e ele também pode jogar como camisa 9. Como camisa 9, ele lembra muito Endrick do Real Madrid. Pra quem sabe minha opinião sobre Endrick, eu já falei, ele não me parece ser um camisa 9. Ele me parece mais ser um atacante pela direita do campo do que um camisa 9. Então a gente vai ganhar um atacante pela esquerda do campo como a posição principal dele. Eu gosto muito de Tel e eu não citei Endrick à toa. O desempenho dos dois é muito parecido mesmo. Eu diria que Tel, ele tem uma vantagem sobre Nicolas Jackson, sobre Endrick, sobre muitos jogadores, que é o duelo 1v1. Esse pra mim é o maior destaque. Ele é um driblador excepcional, ele é um duelista excepcional, ele tem força, velocidade e ele é muito bom nisso aí, cara. Ele pode jogar na ponta exatamente por causa dessa capacidade a mais que ele tem, cara. Então ele é um cara que vai pra trazer um drible a mais, uma coisa a mais. Não se assustem se ele liderar as estatísticas de drible da Premier League. Ele traz esse a mais como um camisa 9 que ele pode ser. E evidente que se você botar ele no lugar de Nicolas Jackson, a gente ganha muito em criatividade, em duelo e também até mesmo em pressão também, porque ele é um cara que sabe fazer pressão direitinho. Mas é um jogador muito cru, com a tomada de decisão ruim e que vai perder tantos gols quanto o Nicolas Jackson. Essa é a parte ruim de Matistel, cara. Ele tem uma tomada de decisão horrível. Quem acompanha a pré-temporada do Bayern de Munique com o Tuchel lembra muito bem de Tel perdendo gol pra caramba, meu. Pra quem acompanhou esse período aí sabe muito bem que dá pra ver claramente que Tel tem um problema em ser um camisa 9. Tanto de posicionamento, tanto de como ele encara o jogo, tanto também na finalização, que é a parte mais importante de um centroavante. E ele também não traz aquela vantagem enorme que um Kai Havertz ou que um Solanke traz, né? Que é um cara que, apesar da finalização dele não ser a parte forte, as outras coisas são tão boas que às vezes vale a pena ter ele em campo. Não é o caso aqui. Ele não vai trazer muito a mais do que Nicolas Jackson, tirando o 1v1 e a criatividade. E eu encerro por aqui, ó. A gente troca um jogador de elite por um jogador jovem com muito potencial. Por último, por que a direção quer fazer um movimento desse? Por que seria bom? Termos financeiros. Matistel tem um salário mais acessível, Matistel é mais fácil de negociar as coisas com Matistel no futuro, né? Numa possível cláusula. Ele é muito jovem, então a tendência dele é aumentar o valor de mercado e não diminuir. Então, se o Chelsea pega ele por esse valor, daqui a pouco ele pode estar valendo 100 milhões de euros, eles vai vender daqui a 3 anos os 100 milhões de euros e ganhar dinheiro com isso, pagar salários menores e ele se encaixa mais dentro da ideia financeira do Chelsea. Sim, você tá começando a perceber que o Chelsea só tá pensando em dinheiro, né? Você já deve ter notado isso. E de fato é, mano. Eu juro pra você que eu não tenho como noticiar outra coisa pra você e dizer que é diferente. Só me faz pensar nisso, tá ligado? Porque esse é o único ponto de vista que muitas das contratações que estão acontecendo é vantajoso. Quem sabe minha opinião sabe muito bem que eu queria um time competitivo pra ganhar agora e eu não queria essa de ficar apostando em jovem, apostando em jovem, apostando em jovem. Mas aqui no final, o que eu posso falar é que Matistel tem muito talento, ok? Eu acho que ele vai ter um futuro brilhante pela frente. Não entenda errado, não. Não tô falando que ele é ruim, não. Mas é óbvio que a gente vai perder desempenho, porque Nkunku hoje já é realidade. Se gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like, ok? Muito importante. Outra opção que você tem de ajudar aqui o canal é você usar a opção de hypar o vídeo ali na aba de comentários. Passa pro lado, hype o vídeo, já ajuda bastante. Se quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo. Vou deixar na tela aí meu Twitter. Se quiser me procurar lá, você vai me achar. Vai ter um contato maior comigo, comenta as coisas em tempo real lá. Obrigado à presença de todos que me escutaram até aqui. Agradeço você que veio até aqui e que ajuda os vídeos a continuar. Vocês são incríveis. É isso, rapaziada. Tchau.